eu sou o Ricardo, esse é o blog Pretexto. O nosso convidado de hoje, ele pode ser lido, ele pode ser assistido e ele pode ser acessado. Ele trabalhou nas grandes redações do Brasil e hoje trabalha na Veja e trabalha na Cultura, apresentando Roda Viva. Augusto Nunes. Augusto, muito obrigado, viu? Obrigado a você, é um prazer conversar com você e com o seu blog. Augusto, o seu apelido, que eu li, é senador. É um elogio, né? Você fala fácil, fala bem, fala né? que eu sou senador do antigo Senado, não desse. E, então, você já respondeu uma parte da minha primeira pergunta, que é assim. A origem desse apelido é engraçado, porque todos os meus contemporâneos me chamam de senador. Sim. E eu atendo normalmente. Senador. É que foi o seguinte, nos anos 70, a gente resolveu lançar um candidato a deputado que representasse os jornalistas. E eu fui convidado a me candidatar pelo Luiz Narciso. Olha a ironia da história. E aí eu disse o seguinte, eu gosto muito de política, eu acompanho política, eu cubro, sou filho de político, meu pai foi prefeito 4 vezes da cidade onde eu nasci, Taquaritinga, mas eu não gosto de campanha eleitoral. Eu acho o eleitor muito chato, é um pedinte, é um cara que te incomoda, então eu não gosto disso aí. Pode achar que isso é coisa de elitista, então não me importa. Eu gosto de acompanhar a eleição. Aí eu falei, olha, em vez de lançarem a minha candidatura, vamos lançar o Fernando Moraes. Sim. O Fernando Moraes será um ótimo deputado. E lançamos. E o Fernando Moraes, para me sacanear, começou a dizer o seguinte, sempre que eu chegava à Veja, de terno, ele falava assim, o Augusto não quer ser deputado, porque para ele é pouco. Quer ser senador. Senador, e foi pegando. Ficou. Na época, não me incomodava nem um pouco, porque os senadores eram Afonso Arinos, Darcy Ribeiro, Fernando Henrique. Agora, me chamar de senador é ofensa, porque eu não faria parte de um Senado presidido pelo Renan Calheiros. A pergunta era essa, na sua época era elogio, agora é uma ofensa, quase. Senado antigo. Agora é uma acusação, né? Agora é uma acusação, agora é uma denúncia. Augusto, eu li recentemente... Mas eu chamo o Congresso de Carandiru sem graça. Eu li o livro Notícias do Planalto, do Mário Sérgio Conte, e você aparece algumas vezes lá. Apareço. Aliás, o livro é muito bom. Muito bom. Excelente. Eu li recentemente, eu não conhecia ainda, né? Excelente e verdadeiro. Pois é, assim, uma pesquisa monumental. Eu recomendo com veemência, né? E um dos episódios fala que em 82, ainda 84, o Collor era candidato ao governo de Alagoas. Vocês tiveram um contato e você não foi com a cara dele. Você teve uma impressão não muito boa dele, é registrado no livro. Você acabou acertando. Mas não foi bem assim, não. No livro até, eu acho que não é... Se foi essa a sensação, a impressão que passou, é a que vale. Mas, na verdade, com o Collor, eu conheci o Collor quando ele era prefeito e candidato a deputado federal. Prefeito de Maceió nomeado. Eu disse ao então governador Divaldo Suragi, que o nomeara, depois do primeiro contato, eu tinha intimidade suficiente para isso, eu falei, eu acho que você está criando a cobra que vai te picar. Exatamente isso. Isso estava perfeito. É isso. Mas o Collor, isso aí, essa impressão de cara. De cara, né? De cara, eu percebi isso aí e achei... Isso assim, muito tempo antes dele vir a ser candidato a presidente, né? Muito, mas eu achei o seguinte, príncipe da oligarquia alagoana, da aristocracia, jamais aceitaria ser subordinado ao filho de um PM, que é o caso do Suragi. Eu falei, ele vai te explicar. Não, mas ele é útil a mim, etc. Mas eu me penitencio por não ter investigado suficientemente o Collor para perceber a extensão da loucura. Isso aí eu percebi muito tarde. Porque eu tinha elementos para saber que ele era maluco. Eu viajei uma vez com o Collor e com o Suragi na campanha eleitoral. O Collor era candidato a deputado. E nós fomos a uma cidade alagoana cujo nome eu não lembro agora. E ela era
tão pequena, tão rústica, que o carro do Collor, que era um carrão, aqueles carrões americanos enormes, ele não entrou na cidade, não cabia na rua. Tá. Então nós fomos a pé, também andamos 50 metros e você já chega a qualquer lugar. Andamos, fizemos comícios, eu acompanhando. À noite, nós íamos voltar, ele falou, vou ficar. Eu falei, você vai ficar para quê? Ele falou, tem um baile. Eu falei, aqui? Eu falei, pelo amor de Deus. Não tem nem rua. rua. Ele falou, quem sabe não aparece alguém. Ele tanto estava certo que ele se casou com a Rosane, que era de uma cidade, que era de uma cidade parecida. Tá. Então, agora, quem fica num baile daquele já é maluco. Já é maluco. Já dava indícios, né? Ele queria ser amável, me mandava o Cláudio Humberto entregar lagostas. Ganhava lagostas do Collor, ganhava e ficava feliz, era de boa qualidade. Mas o Collor, eu fui adversário dele, me opus a ele como homem, cidadão, desde o primeiro minuto. Tá. Desde o primeiro minuto. Eu votei no Mário Covas, naquela eleição no primeiro turno, e votei em branco no segundo. Você acertou. A sua impressão inicial foi certa. A gente geralmente acerta. Eu queria fazer a pergunta agora. Qual palpite você errou? Aquela impressão que você teve positiva? Lula. Eu achava, o Collor, embora eu já tivesse essa desconfiança, eu achei, e me enganei, que ele dizia muito que admirava o Felipe Gonçalves, que era o primeiro-ministro da Espanha. Eu achei que, até por esperteza, ele procuraria bancar o Felipe Gonçalves brasileiro, porque ele tinha 40 anos, né? Ele poderia ser presidente, embora não houvesse a reeleição, pelo menos mais 2 vezes. Sim. Só que ele achou que o Brasil era um imenso Alagoas. E agiu como agia lá. Quer dizer, uma coisa tosca, foi aquele esquema de roubalheira, porque você nem escondia o que fazia, tal, e acabou como acabou. No caso do Lula, ele escrevia, eu estava no Jornal do Brasil quando ele foi eleito, eu não votei nele, mas eu escrevi uma última página do Jornal do Brasil, que se chama Brasil da Silva, dizendo que o que significava a ascensão de um homem do povo, eu também sou Silva, e Silva não significa nada, né? Silva não é nada. Então eu falei, o que significava isso, e realmente torci para que desse certo. Eu fiquei muito espantado com a guinada dada pelo Lula em direção ao que há de pior na política brasileira. Eu achei espantosa a conversão dele em amigo íntimo do próprio Collor, que tinha causado, tinha aberto ali no peito do Lula a maior ferida que ele já teve se dito pelo próprio Lula, ele falou várias vezes isso a mim, que foi aquela história da filha, né? Miriam, que é comprada pelo Collor para insultá-lo. Eu acho que o sentimento da honra foi revogado por essa gente. Ele existe entre os políticos, inclusive. Há limites. Quando o cara ultrapassa esse limite, eu nego cumprimento e está proibido de me saudar. Eu corto relações. Cortei com poucos, porque fizeram coisas muito menos graves do que fez o Collor. Augusto, você escreve muito bem. Eu gosto muito de ler seus textos. Obrigado. Na imprensa, o que te incomoda? Se é lugar comum, que erro te incomoda mais? O texto tosco, o texto primário, que hoje eu vejo na primeira página dos jornais. Os caras escrevem coisas, eles usam palavras erradas, não tem nenhuma criatividade. O texto, e eles erram, eles começam então usam verbos que eles não sabem a regência. Então, e não tem, a sensação que eu tenho é de que são navios sem ninguém no leme. Eu sempre tive eu tenho uma preocupação com esse negócio, obsessiva. A minha família tem um jornalzinho em Itaguaritinga, chamado Nosso Jornal, que a gente mantém porque faz parte da minha vida. Foi lá que eu comecei
É um semanário que tem 1000 exemplares de tiragem. Ele não tem um erro de português. Ele é dirigido por uma sobrinha minha que é jornalista. E a única exigência que eu fiz, porque eu virei diretor-presidente. Agora eu falava, eu sou igualzinho os Mesquita. Eu tenho um jornal. Na Anésia é tudo igual. Eu tenho um voto também. Claro, Posso ir para essa CIP da vida. Eu falei, eu só não quero ver erro de português, porque isso aí me incomoda demais. Nas publicações que eu dirigi, não sai erro de português. Tá? Aqui, na Veja, ajudei a instituir a checagem e a revisão rigorosa. Então, acho que não dá. Você vê... pega um texto qualquer de uma chamada na primeira, ou mesmo no título. Se não cabe, vai assim mesmo. Sabe? Você usa qualquer coisa, qualquer verbo. Então, e além de erros, o H, falta o H no A, você vê, fazem tantos anos erros que doem, né? No vídeo, eu acho que, como em todos os setores, o jornalismo ficou mais medíocre. Tudo ficou mais medíocre no Brasil. Os advogados são piores, os deputados são piores, eu não sei aqui atribuir esse fenômeno. Dizem que também em outros países isso acontece, não nas dimensões registradas no Brasil, mas tudo piorou, né? Você pega esses advogados do mensalão, pagos com milhões, então são todos medíocres, nenhum é comparável a um Evandro Lins. Esse falava, esse falava, dava gosto, agora não tem um. Aliás, o único deputado que eu ouvi falar sem erros foi o Roberto Jefferson. Eu fiquei surpreso com ele, no julgamento do mensalão. Não tem nenhum, você que é professor de português, não tem nenhum deputado que se expresse corretamente, que fale sem erros. Num país que acha que falar nós pega o peixe, está certo, isso é normal. Um país que elege um presidente orgulhosamente analfabeto, aí não dá. Se o Lula fala assim, infelizmente eu não pude estar, não precisa estudar, você é presidente, como não? E a Dilma, eu já adianto, é incompreensível, ela fala uma língua incompreensível. Eu às vezes me sinto, naquele filme que vocês certamente viram em uma das versões, o que eu vi se chamava, eles entravam nas almas, eram uns fosse conquistadores de almas, já eu descubro. Era o Donald Sutherland, o protagonista. Eram vegetais, ETs, que entravam nas pessoas e a pessoa fica mesmerizada. Né? Fica assim. Eu pergunto aos meus colegas jornalistas, eu falo assim, vocês entendem aquilo? Porque não dá para entender. Não dá para entender quando ela fala de improviso, sabe? Ela fez outro dia uma declaração sobre educação, falando que é a porta de entrada, e é de saída, e precisa ter educação, porque senão tem entrada, mas não tem saída. Porque eu fico ouvindo e falo assim, essa mulher tem alguma disfunção tão singular que não existe similares. Tem aqui o Celso Arnaldo, que os caras acham que é pseudônimo meu, é um grande jornalista, que ele é o único especialista em dilmês. Ele traduz. Porque é um tumulto mental que ocorre que a impede de concluir uma frase. E os caras aplaudem. O Lula é compreensível. Ele fala errado, mas é compreensível. A Dilma é ininteligível. Eu não consigo entender. Augusto, eu queria que você fizesse uma pergunta queima-roupa. Se você pudesse perguntar para essas pessoas que eu vou te falar, que única pergunta queima-roupa você faria para elas? Pode ser? Vamos lá. José Sarney. Por que ele não fez nada do que foi prometido naquele discurso gravado pelo Glauber Rocha? O que é que fez com que ele virasse o oposto do que aquele discurso apresenta? Marco Feliciano. Por que ele não participa da parada gay para resolver todos esses problemas, encurtar a distância que separa, né, de um universo aí que não precisa ser tão combatido? Aliás, não precisa ser combatido por nada.
José Dirceu. Como é que se faz para viver com uma mulher durante 5 anos sem contar quem você é? Lula. Como é que ele teve coragem de apertar as mãos do Collor? O que ele sentiu? Eu perguntei ao Prestes como é que ele se sentiu, o Luiz Carlos Prestes, numa entrevista para Veja TV, como é que o senhor se sentiu ao lado do Getúlio no comício do Pacaembu? O senhor não pensou na sua mulher? Eu diria ao Lula isso. Como é que o senhor se sentiu ao apertar a mão do Collor? O senhor pensou na Lurian? Aécio Neves. Por que a oposição está de férias há 10 anos? Presidente Dilma. Se ela entende o que fala. A próxima, Augusto, Improviso. você vai escolher, tá? Tá. São 3 tipos de perguntas. Pergunta outro Augusto, a pergunta agulha no palheiro e os opostos se atraem. Você escolhe um, eu te faço a pergunta. Agulha no palheiro. Agulha no palheiro. Estou gostando. De qual político você compraria um carro usado? Fernando Henrique Cardoso. Sem dúvida. Homem honrado. Eu vou quebrar um pouco a tradição do blog, eu faço só uma dessas 3. Pode fazer as outras. Mas é que uma eu tinha tocado no assunto. Você Faz tocou as no outras. assunto? Tá bom. Vou Faz. perguntar então essa aqui, ó. Estou curioso. Os opostos se atraem, tá? De qual jornalista você discorda de tudo, ou quase tudo, mas a quem admira muito? Além do Ricardo Couto. Eu acho que de nenhum. Porque é Sim. impossível você discordar de tudo. E continuar admirando, né? Continuar admirando. Não tem. Não tem, né? A outra, que era o outro Augusto, é uma coisa que você comentou. Você geralmente parece muito sério na TV, nas colunas e tal. Eu queria que você mostrasse um outro Augusto. Você pode contar uma piada? Você é bom de piada? Você ou um caos interessante? Eu sou um péssimo contador de piadas. Eu gosto de contar Causos. histórias Aham. de jornalistas, por exemplo. Então eu te conto uma história que é real Tá. e que me diverte muito, que no caso eu não posso dar o nome dos jornalistas, Tá porque bom. eles são casados. Mas são gaúchos. Tá. Repórter e fotógrafo, eles foram para a Argentina e à noite eles resolveram sair para procurar uma mulher. Mulheres. Tá. Queriam achar 2 para passar a noite. Tá. E saíram na maior animação. Buenos Aires é uma cidade que, como São Paulo, não fecha. Aham. E foram pizzaria para cá, não acharam nada. E voltaram para o hotel às 2 da manhã. Na porta do hotel, o repórter falou para o fotógrafo assim: olha, entra pisando duro e com cara séria e deixa comigo que eu vou resolver esse caso. E eles entraram, estava lá o porteiro já velho, buenas noches, e foram do quarto. O repórter telefonou, atendeu o porteiro. Disse assim: eu quero 2 muchachas. ¿Quê? Aí começou a pedir 2 chicas. Então, isso aqui, o porteiro foi ficando indignado e falou: vocês estão pensando o quê? Que isso aqui é zona, é puteiro, seu vagabundo. Então o repórter foi ficando encolhendo, quando acabou de levar a bronca, ele falou assim: entonces eu quero 2 jugos de naranja. Essa é uma. Já que não teve o que ele queria, né? Suco de laranja. A outra, que foi vivida pelo Hideo Onaga, o jornalista também hilariante, ocorreu quando a comitiva de jornalistas acompanhou o Geisel na visita ao Japão. E quando a turma de jornalistas se reuniu no aeroporto, eles só tinham um Nisei lá, que era o Hideo Onaga. Aí falaram para ele: você fala japonês? Ele falou: alguma coisa, tal, uma coisa, eu não sou fluente, mas entendo, contou papo. Quando chegaram a Tóquio, eles resolveram sair, porque eles sabiam que, ao contrário do que se imagina, não são tantos os japoneses que falam inglês.
Você tem os lugares turísticos. Sim. Talvez se você procurar uma biboca para saber como é que é a comida japonesa popular, Não acha. não acha. Então eles foram, e o Hideo falou, eles foram e falou, você pede o prato? Ele falou, deixa comigo, eu vou pedir um prato pra gente, pra nós, como se fosse um especialista em comida japonesa. E veio o garçom, e ele falou uma coisa qualquer, em japonês. E o garçom olhou com uma cara intrigado. Né? E aí, como? Ele respondeu. Aí o garçom começou a rir e chamou mais garçons. Para resumir, depois de 3 minutos, você tinha um monte de garçons rindo. Tinha uma junta de garçons. Ninguém entendendo nada. Até que eles descobriram o seguinte, o que o Hideo tinha falado era o equivalente em português a seguinte frase: mamãe, neném quer papá. Era a frase que ele dizia quando era moleque e via comida. Ele falou, eu vou pedir, alguma coisa vem. Alguma coisa veio. Alguma coisa vem. Ele não sabia o que era. Porque ele falava e a mãe uma hora trazia. Funcionava, né? Trazia ovo, podia trazer um sanduíche, vinha coisas diferentes. Então ele não sabia, ele pá! Soltou, mamãe, neném quer papá. Aí não dá. Augusto, muito obrigado, viu? Obrigado por ter você, conversado com a vocês são muito gente. simpáticos. Gina, foi um prazer te conhecer, viu? O prazer foi meu. Isso aí, pessoal. Depois a gente encerra essa entrevista do Blog PT e a gente se vê por aí. Até mais.